Boa tarde a todos, graça e paz da parte de Deus, esse nosso Pai eterno que sustenta a nossa vida e nos abençoa com a sua palavra. Nós vamos estudar hoje o capítulo 8 de Hebreus, e são 13 versículos. Nós vamos tentar fazê-lo de uma só vez, capítulo 8 de Hebreus. Vou fazer a leitura e depois de orar nós vamos estudá-lo. Capítulo 8 de Hebreus, que diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração eu os inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Senhor, agradecemos-te por esta possibilidade que nós temos de estudarmos juntos a tua palavra e de vermos o teu cuidado, o projeto eterno do Senhor de nos trazer em aliança contigo, uma aliança perpétua realizada não com touros e bodes e animais mortos, segundo a lei, mas com sangue precioso de teu Filho, morto na cruz do Calvário e ressurreto ao terceiro dia, garantindo assim a plenitude e a plena vigência
desta aliança que nós experimentamos. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos. Como é maravilhoso podermos ter certeza de que o Senhor tem aliança eterna conosco. Obrigado por todas as tuas bênçãos sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, sobre todos aqueles que participam da vida do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. E então, esta é a nossa tarefa de hoje, estudarmos o capítulo 8 de Hebreus. O autor da carta aos Hebreus está argumentando com os judeus cristãos, né? Aqueles judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo por intermédio da pregação ou dos apóstolos ou do grupo pós-apostólico imediato, né? Aquele grupo pós-apostólico imediato que transmitiu dos apóstolos para outras pessoas a palavra de Deus. Mas o certo é que o autor da carta está argumentando com esses irmãos que estão sendo tentados a voltar às práticas judaicas. Eles estão sendo tentados a abandonar o cristianismo. E o autor da carta aos Hebreus, então, diante desta possibilidade, né, ou desta inclinação, ele fala sobre a inutilidade desta ação. Ele diz que esta é uma ação absolutamente inútil. E é inútil porque ela é uma ação que tem demonstrado, que demonstraria, não é, na verdade, que Deus se revelou de modo que não se revelou adequadamente. Mas nós sabemos que Deus se revelou de modo completo, demonstrando que ele é o Deus eterno e que o seu Filho é a revelação superior a todas as coisas. Então, a revelação de Jesus é uma revelação absolutamente superior, demonstrando que Deus se revelou de modo superior, de modo completo, de modo permanente, cabal, de um modo definitivo na pessoa de Jesus Cristo. E ele é revelado em Jesus Cristo. E ele é superior aos profetas. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior a todas as outras revelações anteriores, porquanto ele é o próprio Deus que assumiu a posição de filho para se encarnar e para efetuar a obra da redenção. Essa obra de redenção que os velhos sacrifícios da aliança mosaica não podiam perdoar ou redimir. Nós sabemos que o sangue de animais não pode perdoar pecados, né? Então, por que eram sacrificados animais? Lá Moisés determinou o sacrifício de animais e milhares, chegou a dizer que milhões de animais foram sacrificados nesse período entre Moisés e Jesus Cristo, né? Esse período de tempo aí tão grande, cerca de 1.400 anos, mais ou menos. Quantos milhares de animais foram sacrificados? Para que, então, se o sangue de animais não pode perdoar pecados? É porque estes
este sangue de animais era um símbolo, era uma figura, era um tipo daquilo que deveria acontecer com o sangue do único e exaltado Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, o sangue de todos esses animais representava o sangue do Cordeiro Imaculado, santo, perfeito, que viria para derramar, para aplacar a ira derramada de Deus sobre todos os pecadores. Esse mesmo filho, que é apresentado aqui na carta aos Hebreus, é superior aos anjos. Ele é superior aos anjos. Muitas pessoas queriam que, porque queriam que, creem que Jesus, os gnósticos principalmente, creem que Jesus é igual aos anjos. Não, Jesus é Deus. Os anjos são criaturas. E esse mesmo Filho é superior aos anjos, né? A revelação por Jesus é muito maior do que a revelação por anjos, porque a lei de Moisés foi dada a Moisés, segundo o apóstolo Paulo, por anjos, né? Deus deu a lei, mas ela foi intermediada por anjos para Moisés. Nem Moisés viu a Deus, né? Nós sabemos que ninguém viu a Deus. O apóstolo Paulo fala disso claramente quando ele diz que há único Deus real, imortal, invisível, mas real. Então, ninguém viu a Deus. João também fala no seu capítulo 1 do Evangelho que ele é invisível. Deus é invisível, ele é um espírito que nós não podemos ver com os olhos físicos, com os olhos da carne. Então, os anjos é que foram os intermediários da lei, mas Jesus é superior aos anjos. Esse mesmo Filho é superior, então, a anjos, é superior a essas criaturas que Deus criou para servirem a Ele, servirem ao Filho e servirem aos filhos. Glória a Deus. Servirem aos filhos, servirem à igreja, servirem aos crentes. Os anjos são dados para servirem aos crentes. O autor da carta aos Hebreus fala disso. Ele diz que esses anjos estão servindo aos crentes, são espíritos ministradores enviados para servir os santos. Os santos são aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Os santos são os crentes, né? Os santos não são aquelas pessoas que os católicos têm em conta, que são superiores, né? Que são pessoas que tiveram uma vida cristã superior e que hoje são intercessores. Não, né? A Bíblia nega qualquer tipo de intercessão de Maria, de santos, de anjos, porque o único intercessor que existe entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, né? O homem Jesus Cristo. Por que homem? Porque ele é Deus e é homem. E ele é um intercessor na qualidade de homem, porque era necessário que o intercessor fosse alguém da mesma natureza humana. Então, Jesus precisava realmente ter a mesma natureza humana. Foi por isso que houve encarnação. A encarnação é um fator fundamental. Sem encarnação, e tem gente que nega isso, fala que os docéticos, por exemplo, eles negam que Jesus tenha se encarnado. Se não há encarnação, não há salvação. E nós ainda estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Então, esse mesmo Filho é superior aos anjos, é superior a todas as criaturas. E
eles existem para servir a Deus, servir ao Senhor Jesus e servir à igreja, servir aos crentes, né? Pela graça de Deus, né? Porque nós somos herdeiros da salvação. Jesus é superior a Moisés. O texto bíblico de Hebreus fala disso, que ele é superior a Moisés. Moisés era um servo. Moisés nunca foi filho, né? Não foi Deus que gerou Moisés, né? Moisés tinha pai e mãe humanos, e ele foi escolhido para ser um servo fiel na casa de Deus. Mas o filho não é servo, o filho é herdeiro, descendente, gerado por. Então, desse ponto de vista, também Jesus é superior a Moisés. E Moisés, portanto, é inferior, né? Nesse sentido, ao próprio filho. Foi um homem de Deus, Moisés. Moisés foi um legislador inigualável. Moisés foi um homem que Deus teve um relacionamento absolutamente distinto com ele. Uma pessoa que Deus privilegiou, mas ele não é filho, ele é servo. Então, Jesus é o próprio Filho de Deus. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote perfeito. E nós vimos na semana passada que ele é o sumo sacerdote perfeito porque ele não é da ordem de Arão, nem da tribo de Levi, né? Quando Moisés foi escolher sacerdotes para o culto contínuo a Deus, ele escolheu por ordem de Deus a tribo de Levi, que foi separada integralmente, totalmente, para ser usada somente no culto e para ser usada no cuidado do templo, do tabernáculo e no cuidado dos animais que iam ser mortos sacrificialmente. Então, essa tribo foi separada. E Arão, de cuja descendência exclusiva, Arão era levita também, mas da descendência de Arão viriam os sacerdotes. Então, os sacerdotes eram levitas descendentes de Arão. Os levitas que cuidavam do templo não eram sacerdotes. Então, nós precisamos fazer essa diferença. Existe o sacerdócio levítico e existe o ministério levítico. O sacerdócio levítico é aquele sacerdócio que Deus estabeleceu por meio de Moisés e que constitui-se de todos os descendentes de Arão por hereditariedade. E o ministério levítico, que é o serviço que os levitas, os outros levitas, não da família de Arão, pertencem a ela e exercem esse ministério de cuidado do templo, cuidado dos utensílios, cuidado da música, cuidado da limpeza, cuidado do transporte do tabernáculo para todos os lugares, porque o tabernáculo era um templo móvel, era uma tenda, né? Essa tenda podia ser levada de um lugar para outro. Só quem podia transportar esta tenda seriam os levitas. Então, esse ministério é um ministério importante, mas Jesus é superior aos levitas. Ele é da ordem, então, de Melquisedeque, não da ordem de Arão. Não é da ordem arônica. Ele é da ordem de Melquisedeque. Agora, nós vimos Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, né? Esse Melquisedeque era um sacerdote. Deus nunca ficou sem sacerdotes, né? Não, mesmo quando não tinha nação de Israel, e ela só apareceu aí por volta do ano 4000, né? 3.500, 4.000 por aí.
não estou me lembrando exatamente agora, mas essa nação de Israel passou a ser na nação da aliança em Abraão, quase mais de 4.000 anos, vamos colocar. E do chamado de Abraão para frente é que começaram a surgir as primeiras manifestações de sacerdócio único, mas até então Deus não ficava sem sacerdotes. Os sacerdotes eram os líderes das tribos, os líderes dos clãs, os líderes das famílias, e eles eram sacerdotes, como Melquisedeque foi um sacerdote do Deus Altíssimo, e tão reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, que Abraão pagou dízimos, entregou dízimos a este sacerdote, né? Um tipo do sacerdócio de Cristo, um tipo desse sacerdócio perfeito de Jesus Cristo, superior ao sacerdócio levítico, e que o sacerdócio levítico já era imperfeito por ser um sacerdócio humano, né? E um sacerdócio determinado pela hereditariedade. O sacerdócio levítico era provisório e aguardava a vinda do sacerdócio permanente e do sumo sacerdócio eterno. Então, nós sabemos que provisoriamente, por causa da aliança mosaica, Deus levantou esse sacerdócio arônico, né? Sacerdócio descendente de Arão, que era levita, ele era da tribo de Levi, mas que trabalhava especificamente e exclusivamente, né? Isso é importante, específica e exclusivamente na oferta de sacrifícios e de dons a Deus, né? Então, eles eram intercessores do povo. E os sacerdócios levíticos aguardavam a vinda do sacerdócio permanente, porque eles eram um sacerdócio provisório, um sacerdócio cuja vigência era até a chegada do sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Deste modo, a velha aliança, que nós já conhecemos, que era provisória, a velha aliança, a aliança feita com Moisés, né, no Sinai, ela caducou e estabeleceu-se, então, nova aliança que foi mudada, né? A aliança velha foi mudada em uma nova aliança. E mudando-se a aliança, mudando-se o pacto, mudam-se também as normas. A própria lei foi mudada e o sacerdócio foi mudado. Foi por isso que agora nós temos o sacerdócio de Jesus Cristo. E é interessante porque Jesus não muda os 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, mas muda outros mandamentos, né? E acrescenta coisas a esses mandamentos, amplia o significado e o alcance desses mandamentos. Então ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. Tá, 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 tá. Eu, porém, vos digo, né? Então, por exemplo, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que odiar sem motivo, qualquer que se irar sem motivo contra um seu irmão já cometeu homicídio. Então, esta nova interpretação da lei, este novo alcance da lei, estabelece-se porque vem um novo sacerdócio e uma nova aliança. Jesus, quando vai comemorar a ceia com seus discípulos, a última ceia, ele apresenta o cálice, e este cálice é
o cálice da nova aliança, né? É uma nova aliança que é feita com base agora, não no sangue de cordeiros, mas no sangue precioso de Jesus. E agora, então, o que era transitório é substituído pelo permanente. Aquilo que era passageiro, transitório, provisório, é substituído permanentemente, porquanto Jesus Cristo é o sacerdote único, eterno e perfeito. Jesus Cristo é o sacerdote único, não há mais de um, né? O sacerdócio mosaico, sacerdócio levítico ou arônico, era um sacerdócio que exigia que tivesse muitos sacerdotes. Havia turnos de sacerdotes, né? 24 sacerdotes por turno. Então eram muitos os sacerdotes. Mas agora não há mais esse número de sacerdotes, ele é único, porque ele é plenamente suficiente, capaz e é plenamente santo, né? Ele é único, ele é eterno, é um sacerdócio que vive desde a eternidade até a eternidade, desde a eternidade passada até a eternidade futura, e é perfeito, no sentido de que ele absolutamente sem qualquer mancha, sem qualquer mácula, sem qualquer pecado. Então, ele é um sacerdote perfeito. Mas agora o autor vai demonstrar que a a aliança do Sinai, a aliança feita com Moisés, era símbolo transitório da nova aliança, que é superior e eterna, e da qual Cristo é o mediador, o garantidor, o fiador, né? Jesus Cristo é esse garantidor da nova aliança. Não há possibilidade dela falhar, porque Jesus Cristo é o garantidor, o fiador, o mediador de uma nova aliança. Ele é o advogado junto ao Pai, né? Cristo, portanto, é um sumo sacerdote perfeito, tendo realizado a perfeita obra de expiação. Expiar aqui é com X, senão fica olhar pela greta, né? Expiar com S, olhar pelo buraco da fechadura. Expiar aqui é com X, então. Então, esse Cristo, sumo sacerdote perfeito, ele veio para expiar os nossos pecados. Que a expiação significa pagar um preço pelos pecados, né? Corrigir o erro por meio de um sacrifício. E esse sacrifício foi feito por Jesus Cristo. E ele foi elevado aos céus depois que ele fez a perfeita expiação, morreu e foi ressuscitado. Ele foi elevado aos céus, onde está assentado à destra do trono da majestade. O texto nos fala isso, né? Que ele foi elevado ao céu, à destra do trono da majestade, num lugar de absoluta autoridade, autoridade sobre todas as coisas. E ele é ministro do verdadeiro santuário. Que verdadeiro santuário é esse? Há um santuário no céu, que foi o modelo que Deus deu a Moisés para fazer o santuário terrestre. E Deus mesmo disse a Moisés que ele tivesse cuidado de fazer o santuário terrestre como uma réplica perfeita do santuário celestial. E este santuário celestial é o verdadeiro tabernáculo que foi exigido pelo próprio Deus e erigido, né, pelo próprio Deus. Então, nós vimos que todo sumo sacerdote é nomeado para apresentar dádivas e sacrifícios. Cristo também apresentou sacrifício muito melhor que os sacrifícios que eram
oferecidos pelos sacerdotes mosaicos, porque ele apresentou-se a si mesmo. Os sacrifícios da velha aliança eram animais que os que eram pecadores e chegavam até o sacerdote levavam esses animais para serem oferecidos para a purificação de pecados. Mas Jesus ofereceu-se a si mesmo como Cordeiro perfeito, imaculado, santo. Cordeiro perfeito quer dizer maduro, em plena maturidade, um cordeiro sem defeito, um cordeiro absolutamente íntegro. E um cordeiro imaculado, sem mancha nenhuma, sem qualquer tipo de defeito físico, e santo, separado exclusivamente para ser sacrificado. Esse mediador poderoso está nos céus agora, porque se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria. Jesus não poderia ser sacerdote se ele ficasse aqui na terra e se ele não tivesse ido para a cruz. Ele não poderia ter feito a obra mediadora. A obra mediadora de Jesus é fundamentada no sacerdócio de Melquisedeque, porque o sacerdócio levítico para Jesus era impossível. Jesus não podia ser sacerdote levita, porque ele não era da tribo de Levi e nem descendente de Arão. E era uma determinação do próprio Deus que isso fosse desta maneira. Então, Jesus não poderia ser sacerdote aqui no mundo se fosse da ordem de Levi. Então, por isso que ele é da ordem de Melquisedeque, né? Essa ordem de Melquisedeque é uma ordem que é estabelecida pelo próprio Deus. Embora a gente não tenha nenhuma passagem bíblica que demonstre isso, mas nós sabemos que Deus não ficou sem representantes durante o período que precedeu a aliança com Abraão. Tinha pessoas que serviam a Deus nesse período. Exemplo, o próprio Sete, né? Adão, o filho de Adão, neto de Adão, Sete, Enoque, Noé. Então, essas pessoas serviram a Deus. Esses são exemplos só. Havia muitas outras pessoas que serviam a Deus também. E essas pessoas certamente tinham algum sacerdote, algum sumo sacerdote que era aquele que intermediava o sacrifício. Então, esse mediador poderoso está nos céus, porque se ele estivesse na terra não poderia ser sacerdote, e porque os sacerdotes da aliança mosaica são da família de Arão e da tribo de Levi, e Jesus não é dessa tribo. É certo que esses ministros, eles ministravam, sim, em figura e sombra das coisas celestes, do mesmo modo como Moisés foi instruído por Deus para construir o tabernáculo segundo o modelo que ele viu no monte. E isso foi mostrado a ele pelo próprio Deus. Mas tudo era provisório na lei mosaica até que chegasse a plenitude dos tempos e viesse aquele que não é provisório, mas que é permanente, aquele que não é senão o próprio Deus encarnado. Mas o ministério de Jesus Cristo é muito superior ao ministério mosaico, né? Ao ministério levítico. E é muito mais excelente. Por quê? Porque ele é mediado pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança.
Jesus Cristo é o mediador dessa nova aliança. Essa nova aliança agora faz caducar a velha aliança feita com Moisés. E se ela caducou, e ela caducou há mais de 2000 anos, né? Ainda tem gente querendo andar debaixo dessa aliança, ela caducou por causa da superioridade de Jesus Cristo sobre o ministério levítico. Então, Jesus é absolutamente superior no seu ministério sacerdotal da ordem de Melquisedeque sobre o ministério levítico. E, segundo, caducou porque essa aliança é superior, essa aliança feita em Cristo é superior à antiga, porque tem base em promessas superiores. É a palavra e o juramento. Deus fez uma promessa a Abraão, e para que essa promessa tivesse garantia, ele, além de prometer dar a sua palavra, ele jurou. Então, por duas coisas absolutamente imutáveis. Uma delas, o juramento. A outra, a palavra dada. Por essas duas coisas imutáveis, Deus concedeu esta aliança que é superior à antiga. Nada pode mudar essa aliança, nem Deus muda essa aliança. Que coisa que nós precisamos aprender a valorizar, né? Uma coisa tremenda. Que nem Deus muda essa aliança. Terceiro, porque é uma aliança estabelecida não por preceitos externos, não é uma aliança estabelecida por leis externas. Não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, faça isso, faça aquilo. Não é estabelecida por preceitos externos. Esta aliança é uma aliança que vai ser implantada na mente e no coração. O texto diz isso aqui. O texto bíblico diz isso aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. O Jeremias está falando aqui depois daqueles dias, é depois do período tribulacional. Diz o Senhor, eu imprimirei na sua mente as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, isso vai ser realidade, inclusive para o povo de Israel, no período do reino milenar. Eles estarão servindo a Deus de todo o coração. Não vai depender mais de lei, não vai ser preciso escrever em tábuas externas de pedra, porque a lei estará impressa na mente e nas tábuas de carne do coração de todos aqueles que creem. Então, isso é uma bênção maravilhosa que é prometida no livro de Jeremias, esse texto que nós lemos agora. Porque é uma aliança estabelecida não de preceitos externos, mas por mentes e corações convertidos ao Senhor Jesus Cristo. E quarto e último, essa aliança caducou, né, e tem agora substituta de uma aliança que não caduca, porque faz antiquada e envelhecida a velha aliança. Essa aliança nova torna a velha aliança antiquada e envelhecida, prestes a desaparecer. Aquilo que é velho está prestes a desaparecer. A velha aliança vai desaparecer, já desapareceu, porque quando Jesus disse nova aliança, ele estava extinguindo a velha aliança. E
Desse modo, se cumprem todas as promessas na nova aliança. A nova aliança não é para mudar o teor da velha aliança, mas é para mudar a aplicação da velha aliança, é para mudar o testamento, é para mudar o garantidor. Não é? E então, é nesse sentido que nós estamos vendo que a velha aliança foi mudada para. Essa velha aliança foi mudada para a nova aliança em Cristo Jesus. Uma outra, uma, uma outra situação que nós temos, e aqui já é uma aplicação daquilo que nós aprendemos agora, é que porque é que nós temos que avaliar os efeitos dessa nova aliança na nossa vida. Os efeitos da nova aliança são amplos, eles atuam na vida dos judeus, atuam na vida da igreja e atuam no reino milenar. Né? Quando o reino milenar for instituído, é essa nova aliança que estará funcionando. Agora, por que é que nós podemos ir diretamente a Deus em oração? Vocês já se perguntaram isso e já responderam? Por que é que nós podemos ir diretamente a Deus em oração? Nós não precisamos de sacerdotes? Será que nós não precisamos de sacerdotes humanos? Nem de intercessão de santos ou de anjos? Nem da Virgem Maria? Nem do Papa? Nem dos pastores? Por que que nós podemos ir diretamente a Deus sem a necessidade desses intercessores? E a resposta que a gente tem biblicamente é que porque nós temos um sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Onde é que Jesus está agora? À destra do trono do Pai, intercedendo por nós. É por causa deste intercessor poderoso que está continuamente à destra do Pai em intercessão por nós. Temos um advogado junto ao Pai, conforme João nos ensina. É por causa desse advogado que, que está na presença imediata de Deus, né? Não há nada que separe ele de Deus, ele está na presença imediata de Deus, na presença sem nenhum obstáculo na frente dele. Ele está em contato direto e comunhão perfeita com o Pai, então por isso nós podemos nos aproximar com ousadia deste tabernáculo celestial e orar a Deus diretamente por causa do nosso intermediário. Que bênção maravilhosa, né? Agora, ainda tem gente querendo arrumar intermediários, anjos, santos, Maria. Então, pastores, né? Tem gente que não sabe orar ou não quer orar e sempre pede para pastor orar por eles. Pode orar, não tem problema, mas nós podemos orar diretamente ao Pai, porque nós somos representados e substituídos por Jesus Cristo, nosso intermediário, nosso sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Segundo, todo sacerdote é constituído para oferecer sacrifícios e para oferecer sacrifícios. Às vezes dádivas, às vezes
presentes a Deus, né? Dádivas aqui no sentido de sacrifícios de louvor, não sacrifício por pecado, mas de louvor, de adoração. Todo sacerdote é constituído, então, para oferecer sacrifícios e dádivas a Deus. O que é que Jesus ofereceu a Deus? Os sacerdotes levíticos ofereciam animais, ofereciam alimentos, né? Flor de farinha, o melhor da farinha, né? Azeite, muitas vezes. E então eles ofereciam isso, trigo. O que é que Jesus ofereceu a Deus? A resposta simples é: ele ofereceu a sua santa, perfeita e imaculada vida, a perfeita obediência na morte da cruz. Então, que levou Deus a receber o sacrifício de Cristo em lugar de todos os pecadores é a sua perfeita obediência. O apóstolo Paulo diz isso aos filipenses, né? Quando ele fala sobre a kenose, que é o esvaziamento de Jesus, né? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a obediência à lei de Moisés foi com ela que Jesus Cristo conquistou a perfeita libertação para todos nós. Terceiro, porque este sacrifício tem valor eterno e é único e irrepetível. Por que o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido? Por que um sacrifício, o de Cristo, responde por toda a humanidade, milhões e milhões de pessoas? Quando lá no Velho Testamento era um animal para cada pessoa. Por que o de Jesus, esse sacrifício tem valor eterno, é único e irrepetível? Quer dizer, não precisa matar todos os dias. Lá no Velho Testamento, todos os dias eu tinha que apresentar um animal, porque eu pecava todos os dias. Então, a resposta é: porque o sacerdócio de Cristo é eterno, da ordem de Melquisedeque, né? O que é sacerdócio eterno? Ele foi constituído por Deus sacerdote. Ele é um sacerdote absolutamente perfeito, sem pecado, mesmo na natureza humana, sem pecado, e porque o sacrifício oferecido é imaculado, imaculado sem defeito, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de alteração de estrutura física, nada. E ele é o Cordeiro, portanto, o Cordeiro Santo de Deus. É por isso que o sacrifício dele é único e suficiente. Não precisa mais nenhum, porque ele é infinito. Ele é infinito. O seu valor, portanto, é de um sacrifício infinito. Tudo isso está reunido em uma só pessoa. Todas essas coisas que nós falamos estão reunidas numa só pessoa. Que pessoa? Jesus Cristo, que ressuscitou e vive para sempre, para dar vida aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creem no nome de Jesus recebem vida eterna dele. E então, porque uma nova vida nos é dada. Há uma nova vida que nos é dada. Por que essa nova vida nos é dada? Qual a razão porque essa nova vida nos é dada
por Deus, né? Por que essa nova aliança, nessa nova vida, nos é dada? Por que uma nova aliança? Por que não a velha aliança renovada ou qualquer coisa assim? Por que Jesus teve que fazer uma nova aliança? Porque a antiga aliança mosaica não foi obedecida pelos israelitas e nem poderia ser obedecida por ninguém. A lei é impraticável para aqueles que estão na carne. Eles, em rebelião, em incredulidade, quebraram muitas vezes o pacto com Deus. E muitas vezes e de muitas maneiras, eles quebraram o pacto com Deus, né? Furaram a aliança, né? Deixaram de praticar a aliança. Então era necessário uma nova aliança, porque esta aliança se tornou impraticável. E, na verdade, essa nova aliança condenava a todos aqueles que viviam querendo praticá-la. Mas agora, em Cristo, se estabelece uma nova aliança, dando uma mente renovada. Agora é a mente que é transformada. Agora a nossa mente é mudada em Cristo. E há uma nova aliança com esta mente renovada e ocupada com a lei de Deus. A lei de Deus agora é plantada na nossa mente e semeada no nosso coração. E Deus a imprime. Essa palavra tem uma força muito grande no original. Imprimir significa comprimir com força no nosso coração e registrar no nosso coração a lei de Deus. Então, agora, eu não tenho uma lei externa, mas eu tenho uma lei interna. É o meu coração que deseja agradar a Deus. Não existe um mandamento de fora mandando eu agradar a Deus e eu me rebelando contra ele. Mas agora existe uma disposição interna dentro do meu coração de agradar a Deus, de louvar a Deus, e é por causa do novo nascimento. É essa que é a razão de uma nova aliança. E ela é inscrita no nosso coração em tábuas de carne dos nossos corações. Não mais em tábuas de pedra externas a nós, mas internas, aquelas que vêm gravadas na nossa mente e impressas no nosso coração. E aí todos conhecerão ao Senhor e todos experimentarão as suas misericórdias, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isso acontecerá dentro em breve, eu espero, né? Eu entendo que isso não demora muito a acontecer e a gente vai perceber a graça de Deus cada dia mais abundante nesse período. Que Deus nos abençoe.